Essa questãozinha aqui, ela vai falar de um tópico da gramática chamado semântica verbal, semântica dos tempos verbais. E aí, existe um uso no português que a gente chama do presente histórico. O que é o presente histórico? É o uso do presente do indicativo com a intenção de dar uma sensação de atualidade. Hormes, eu não entendi. Então, deixa eu te dar um exemplo. Quando você pega, já sei, imagina um livro de história, tá? Aí, em vez de o livro de história dizer que em 1500 Cabral descobriu o Brasil, o livro de história diz assim: em 1500 Cabral descobre o Brasil, chega ao litoral brasileiro e encontra os índios. Olha só, eu estou pegando um evento do passado, mas estou narrando com o presente. A gente chama isso de presente histórico, tá bom? Então aqui o que eu tenho é o presente, é o uso do presente para narrar o passado, tá? Presente que narra o passado, que descreve o passado, que mostra o passado. E com isso, o que ele faz é dar uma sensação de atualidade, que atualiza, essa palavra é fundamental para essa questão, que atualiza o, vou botar aqui embaixo, o passado. Beleza, tá? Então, ó, o uso do presente para falar do passado, ele acaba tendo um impacto dentro do texto. Belezinha? Então tá. Essa questão é maldosa por um motivo. A gente já vai ler as opções, vocês já leram. Essa questão tem uma maldade. Pode haver outras opções corretas, mas só uma que tem a ver com o enunciado. Quer ver? Na organização gramatical do texto, os eventos são apresentados como se atualizassem os acontecimentos, né? Despertando o interesse do leitor pela matéria que será lida. Vou repetir. Como se atualizassem, tá bom? Despertando o interesse do leitor pela matéria que será lida. Esse efeito, vou repetir, de atualizar os eventos, né, apresentados, é obtido por meio do emprego do verbo dar em vez do haver? Não. Eu nem vou precisar ler o texto, tá? Ele fez isso, tá? Lá no texto existe isso, tá? Quer ver? Tá logo no início do texto ele faz isso. O verbo dar no lugar do haver. Dá tempo apenas para o paciente falar, né? Nada a ver essa opção. B. Da apresentação dos fatos com verbos no presente do indicativo, como passam, se servem e devem. Olha o texto. A cena é cotidiana. Nos consultórios médicos, entre o bom dia e o até logo, dados pelo profissional, passam-se apenas 20, 15 e às vezes inacreditáveis 3 minutos. Quando muito, dá tempo apenas para o paciente falar os sintomas mais aparentes. Quando ele começa o texto usando o presente, a ideia é pegar essa situação cotidiana e trazê-la para uma perspectiva bem, tipo, está acontecendo agora. Você está acompanhando a cena no momento em que ela está se desenvolvendo, tá? Então, ele poderia ter escrito o texto assim, ó. A cena, que é a cotidiana nos consultórios, passaram-se, sacou? Passaram-se apenas 20, 15, às vezes inacreditáveis 3 minutos, tá? Quando muito, houve tempo, né, ou deu tempo para apenas o paciente falar, babá. Quer ver? Para que serviam e quando mesmo deviam ser tomados? Se ele tivesse usado o pretérito, ele estaria situando os fatos no passado. Quando ele usa o presente, ele situa o passado no presente. E quando ele situa o passado no presente, ele dá a sensação de quê? De atualidade. Olha que questão sinistra. A letra B é uma excelente opção. Vou ler a C. Utilização do discurso indireto livre. O que é o discurso indireto livre? Você não sabe quando é o narrador ou quando é o personagem, ou quando é a pessoa, né? Quando é o narrador ou quando é um personagem. Cara, não tem a ver com a pergunta. Foca no enunciado. O enunciado diz como se atualizassem. Fica atento a isso, tá? Abraça esse enunciado, morre agarradinho com ele, tá? Da analogia é comparação, né? Parecem com drive-thru de lanchonete. Recurso didático. Olha, a analogia que ele faz aqui é verdade. Ele compara o atendimento em certos ambulatórios e hospitais com o atendimento de drive-thru. Só cuidado, não é isso que atualiza os eventos, sacou? Não é. É uma verdade que não tem a ver com a pergunta. E a letra E. Do uso de pronomes como em memorizá-las e essas consultas, para evitar a repetição de palavras. Gente,
Vou repetir, última vez que eu falo isso. Eu não posso dizer que são os pronomes que evitam a repetição. Ok, eles evitam. Mas eu não posso dizer que esses pronomes que evitam repetição atualizam o passado, atualizam os acontecimentos. Ok? Questão complicada. Qual o perigo dela? Eu tenho afirmações verdadeiras que não têm a ver com a pergunta. Então fiquem muito atentos ao comando nesse tipo de questão, tá bom? Procura sempre sublinhar, destacar e vai de letra B, que é a nossa resposta correta.